Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz. A dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, pra cada noite um amanhecer. O amor pode tudo. Boa noite a todos e a todas, mais uma vez, presentes nessa casa de amor, trabalho e oração, e esperamos que juntos possamos fazer da doutrina espírita um farol para as nossas vidas, um alerta para as nossas atitudes, um caminho para o nosso andar. E ontem, dia 31 de maio, eu particularmente completei 22 anos de espiritismo e de casa espírita, porque eu adentrei a doutrina já frequentando uma palestra pública no primeiro dia. Então eu completei ontem 22 anos de casa espírita e de doutrina espírita. E coincidentemente a palestra de ontem no Centro Espírita Apolo foi minha, depois de 3 expositores que foram convidados e que desmarcaram. Em épocas distintas, bastante distantes umas das outras, os 3 eles desmarcaram para que eu pudesse estar presente. Então, eu assim, dentro da minha linha de raciocínio, achei que foi um presente que eles quiseram me dar. E eu estendo esse presente para hoje também. Então, eu estou ganhando um presente duplo, 2 palestras com a mesma temática nas 2 casas que eu iniciei, inclusive como palestrante. Porque a casa que eu iniciei, a casa externa que eu iniciei como palestrante, pela primeira vez foi aqui, o Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Então, as 2 casas que eu iniciei como expositor são as 2 casas que me oferecem o presente de falar nelas durante esse fim de semana, que corresponde aos 22 anos que eu frequento uma casa espírita, aos 22 anos que eu estou no espiritismo. Então, eu espero que esse presente seja muito bem estendido para cada um de vocês que estão aqui presentes, encarnados e os desencarnados. E que essas reflexões possam servir para cada um de nós, sobretudo, possam nos ajudar a entender os mecanismos e os caminhos que nós deveremos executar para colocar essas reflexões que vamos estudar em pauta e, sobretudo, na prática. O que jamais deveremos esquecer ao nos tornarmos espíritas. Quando adentramos a casa espírita pela primeira vez, seja em uma palestra pública, seja nos inscrevendo nos diversos cursos que as casas espíritas oferecem, nós passamos com o tempo a ouvir algumas colocações, a entender o sentido dessas mesmas colocações e, ao mesmo tempo, internalizá-las em cada um de nós. Então, quais são as frases ou ensinamentos padrões que aqueles que adentram ao espiritismo escutam nas primeiras vezes em que frequentam a casa espírita? Por exemplo, nós conhecemos a famosa frase, o famoso ditado da fé, que a fé verdadeira só seria aquela que conseguisse encarar a razão face a face, em toda e qualquer época da humanidade. É a fé preconizada pelo Espiritismo. Não basta apenas crer, mas também tem que se saber o que crer e por que se crer. Compreender a própria crença para torná-la uma convicção. Existem muitas pessoas que apenas creem por uma questão de repasse cultural, mas não conseguem entender a contextualização da própria crença. Ou seja, não firmam dentro da própria intimidade a convicção, se não absoluta, porque não há verdades absolutas aqui por enquanto, mas quase que integral daquilo que defende. Então, fé verdadeira só seria aquela que encarasse a razão face a face em toda ou qualquer época da humanidade. Há outras frases e ensinamentos padrões também.
como, por exemplo, o conceito, o nosso lema de que fora da caridade não há salvação. E nós passamos a entender com o tempo que salvação, na conceituação espírita, não tem aquela conotação que nós popularmente conhecemos pelas igrejas cristãs tradicionais. Salvação, no linguajar espírita, na nomenclatura espírita, abraça o sentido de evolução, de crescimento espiritual. Quando nós, de alguma forma, conseguimos vencer o ser humano velho que ainda habita dentro de cada um de nós. Ou seja, quando nós conseguimos nos salvar das próprias sombras que ainda alimentamos. É o conceito de salvação na doutrina espírita. Então nós entendemos que fora da caridade não há salvação. E que essa caridade não é só aquela que está associada ao conceito meramente assistencialista, mas, sobretudo, a caridade moral, aquela que consiste no bom emprego e no bom direcionamento dos pensamentos, das palavras e das atitudes. A caridade moral, e que não seria fora da religião X ou fora da verdade estabelecida X que não haveria salvação, mas sim fora da caridade, porque a caridade seria uma bandeira que todos poderiam acessar, enquanto que a religião X ou a verdade X seriam muitas vezes produtos de uma concepção pessoal que se estabelecesse como uma verdade absoluta, e quem ainda está de posse dela? Então nós compreendemos que é fora da caridade, porque todos têm acesso e conseguem concretizar o sentimento e a iniciativa da caridade, sobretudo a caridade moral, acima de tudo. Com o passar do tempo, adentrando a casa espírita, nós também passamos a aprender e a internalizar uma frase muito importante, a frase que consiste em duas advertências: espíritas, amai-vos; espíritas, instruí-vos. A estabelecer que o amor é importante, que a disseminação do sentimento é fundamental, mas também é interessante que saibamos empregá-lo no nosso dia a dia, nas ações e nas experiências cotidianas, que passamos a agir não apenas com o conteúdo emocional, mas também com o conteúdo intelectual. São as duas asas de nossa evolução espiritual. A asa do intelecto e a asa do sentimento, os dois campos por onde os espíritos evoluem até um dia atingirem a perfeição. Conhecemos todo o valor e importância dessas frases, mas elas não são o foco da primeira reflexão que vamos fazer. Elas servem apenas para fundamentar esta primeira reflexão, que consiste no primeiro elemento, ou no primeiro ensinamento de que nós jamais deveremos esquecer ao nos tornarmos espíritas, e que consiste numa frase muito conhecida e que passamos a assimilar também, de que as nossas responsabilidades são pessoais e intransferíveis. É uma das primeiras questões que nós também aprendemos na doutrina espírita, de que nossas responsabilidades são pessoais e intransferíveis. Pessoais porque elas são o fruto de nossas próprias iniciativas. Por mais que elas possam ser influenciadas, induzidas, insufladas por outros, mas a decisão final será sempre nossa. Então as nossas responsabilidades são pessoais, são frutos de nossas iniciativas e são intransferíveis, porque não caberá a ninguém executar aquilo que nos compete. O outro pode colaborar, o outro pode dar a sugestão, mas caberá a cada um de nós acatar ou não a sugestão para praticar ou não determinada ação. Então nós sabemos que nossas responsabilidades são pessoais e intransferíveis, mas existe um complemento nessa linha de raciocínio que poucas pessoas apercebem-se disso.
E que complemento é esse? É o fato de que não é porque nossas responsabilidades são pessoais e intransferíveis que elas não podem ser ou não são compartilhadas. E existe uma diferença entre uma responsabilidade que é intransferível e uma responsabilidade que é compartilhada. Na responsabilidade compartilhada, você não transfere para o outro aquilo que lhe compete, mas nesse mesmo tipo de responsabilidade compartilhada, o outro passa a ter coparticipação por aquilo que você pensa e faz. Mesmo que a decisão final tenha sido sua, mas o outro terá a sua cota de participação. E por ter a sua cota de participação, compartilha a dívida moral, que inicialmente nem seria daquela segunda pessoa, mas pelo fato de ser o forte indutor da ação alheia, acaba repercutindo dentro do processo da reencarnação a partilha daquela dívida. Vamos dar exemplos para sermos mais claros e específicos. O escritor, o orador, que através da escrita ou da palavra induz uma sociedade ou uma coletividade ao caos e à desordem moral, por mais que essa sociedade tenha tido a iniciativa própria de criar essa desordem, ela o criou influenciada e insuflada pelas palavras e pelas escritas, que foram inteligentemente elaboradas, mas para o equívoco, para o mal. O escritor e o orador terá a sua cota de participação por cada um daqueles desvios que aquela sociedade provocar, desde que comprovadamente esses desvios tenham sido influenciados pela má direção da sua conduta, do seu pensamento ou das suas palavras. Então temos coparticipação, sim, nesse processo. A criatura que, através de uma atitude impensada, promove o mal de forma muito intensa a uma outra criatura, fazendo com que essa outra criatura se desespere e vá para as portas do suicídio, isso acontece muito. Muitos desânimos com relação à vida são frutos de decepções e de amarguras provocados por outro. Então, essa criatura que induz uma outra a esse ato tresloucado terá a sua cota de participação no suicídio que foi provocado. Compartilhará a dívida e retornará numa próxima encarnação para quitar com o amor primeiro. Se não compreendeu, com a dor e com juros e correção monetária. Aquela ação que foi a iniciativa de outro, que foi a decisão final de outro, mas que foi fortemente influenciada pela sua ação primeira. Compra a dívida também. Veja que ela não foi transferida, ela foi expandida, o que é diferente. Então é a primeira reflexão que nós devemos tomar para nós mesmos e entender ao abraçarmos o Espiritismo, é de que nossas responsabilidades são pessoais, intransferíveis, mas são também compartilhadas. E essa terceira característica, muitos fazem vista grossa e não entendem. Elas são compartilhadas. Somos então responsáveis. Já dizia então o personagem O Pequeno Príncipe, do célebre escritor francês Antoine Saint-Exupéry, quando disse em certa ocasião, nesta obra, de que somos eternamente responsáveis por aquilo que cativamos. Ora, se somos responsáveis por aquilo que cativamos, se a nossa atitude promoveu no outro o apego, ou não o apego propriamente falando, mas um sentimento verdadeiro, somos também corresponsáveis por tudo de bom ou de prejudicial que emitimos para esta pessoa que adquiriu o sentimento por nós. Nós aprendemos isso com a doutrina espírita. Nossas responsabilidades são pessoais, intransferíveis, mas também são compartilhadas. E para reforçar essa proposta,
Existem duas questões do Livro dos Espíritos. Essas questões estão na terceira parte do Livro dos Espíritos, que correspondem às leis morais. Mais precisamente, no capítulo 10, que fala sobre a lei de liberdade. Quem conhece a obra, o Livro dos Espíritos, saberá que nela estão contidos capítulos que falam sobre leis morais. São 10 leis morais que regem a nossa evolução enquanto filhos de Deus. Não vamos citá-las todas, porque não é o nosso compromisso aqui na palestra, mas vamos focar em apenas uma dessas 10 leis morais, que é a lei de liberdade. São questionamentos que Allan Kardec fez aos espíritos, e eles responderam através dos médiuns, questionamentos sobre a liberdade, sobre a lei de liberdade, e como ela pode ser empregada para a nossa evolução, tanto aqui no plano físico, como também nos diversos planos espirituais, planos astrais. Então, são algumas questões, mas dentre elas, nós aqui elencamos duas questões, as questões 825 e 826, desse capítulo que fala sobre a lei de liberdade. Na questão 825, Allan Kardec questiona os espíritos. Há uma condição no mundo material pelo qual os homens possam gozar de uma liberdade absoluta? Existe aqui em nosso plano físico alguma condição que dá à criatura o direito de gozar de uma liberdade sem limites? E os espíritos respondem: não, porque vós necessitais constantemente uns dos outros, dos pequenos até os grandes. Mas o que complementa ainda mais essa linha de raciocínio é a próxima questão, a 826 desse mesmo capítulo, quando o Kardec questiona: tá, tudo bem, mas qual seria então a condição na qual o homem poderia gozar de uma liberdade absoluta? Veja, na questão anterior, ele perguntou se haveria possibilidade. E nessa segunda questão, ele questiona o seguinte: tá, tudo bem, se houvesse, qual seria a condição em que o homem poderia gozar de uma liberdade absoluta? E a resposta, ela começa meio que irônica. Só se for a de um eremita no deserto. Porque desde que haja dois seres humanos juntos, próximos um do outro, eles têm direitos recíprocos a serem respeitados e deveres recíprocos a serem cumpridos. Por isso mesmo, eles não têm liberdade absoluta. E isso é representado por uma frase que nós também conhecemos, que o nosso direito à liberdade se encerra até o momento que não ferimos a liberdade do outro. Então a nossa liberdade não é plena, é com limites. Cada móvel de uma ação pessoal que possa passar por cima dos direitos e dignidade do próximo fecha por si mesmo o seu ciclo nesse momento. Só podemos agir de tal maneira que os direitos alheios não possam ser violados. A partir do momento que eles são violados, temos o dever de interromper a iniciativa daquela ação. Então, enquanto houver alguém que conviva conosco, a nossa liberdade terá sempre limites que devem ser respeitados. Caso contrário, a sociedade e a convivência se transforma em um núcleo de caos. Então, pensemos nisso. E essas duas questões refletem justamente isso. Essa questão das responsabilidades compartilhadas. Ora, pois se eu estou com o dever de agir até certos limites para que eu não possa violar o direito alheio, a partir do momento que eu violo o direito alheio, eu estou compartilhando o conflito. Estou
promovendo e ampliando a desordem daquela convivência, daquela relação. Estaria adquirindo dívidas morais. O outro pode estar, se não perdoar a minha atitude e querer se vingar. E eu estaria adquirindo dívidas pelos complexos de culpa, pela ação mal executada. E Jesus, o nosso mestre, o nosso modelo e nosso guia, já dissera: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho, para que não ocorra que o teu adversário te entregue ao oficial de justiça, posteriormente ao juiz, para serem julgados. Em verdade vos digo que não sairás da prisão de carne enquanto não houverdes pago até o último ceitil, até a última moeda. Então relembremos isso. Essas duas questões de O Livro dos Espíritos reforçam bem e de forma magistral a convicção de que nossas responsabilidades não são apenas pessoais e não são tão somente intransferíveis, mas também são compartilhadas, porque nós temos direitos recíprocos a serem respeitados, mas ao mesmo tempo deveres recíprocos a serem executados, para que a convivência se transforme em uma relação harmoniosa. Reflitamos e pensemos nisso. Uma segunda reflexão que nós jamais deveremos esquecer ao nos tornarmos espíritas, ela deságua em um dos tripés da doutrina espírita, em um dos vieses da doutrina espírita. Sabemos que o espiritismo ele tem o seu tripé doutrinário. Ele é ao mesmo tempo ciência, filosofia e religião. Ciência, porque ele, acima de tudo, é uma doutrina que surgiu pelo método da experimentação e da verificação, sob critérios científicos, de pesquisa e de experimentação. Então ele tem o seu viés científico. O espiritismo tem o seu viés filosófico porque ele procura responder às principais questões que a filosofia também procura equacionar. De onde viemos? Para onde vamos? Quem somos? Qual a razão da dor e do sofrimento? Qual o sentido da vida? E por que estamos aqui? São questionamentos que a filosofia procura equacionar através dos seus postulados, dos seus pressupostos. O espiritismo procura também esclarecer em relação a esses pontos. Então tem o seu viés filosófico e tem o seu viés religioso no que diz respeito não ao dogma, ao ritual, mas sim no que diz respeito a um conjunto de ensinamentos que procuram, através da execução de recursos éticos e morais, a nossa religação com o Criador. É uma religião no sentido filosófico da palavra. Então ele tem esse seu tripé: ciência, filosofia e religião. Mas para entendermos essa segunda reflexão, temos que entender alguns conceitos da ciência espírita. E que reflexão é essa? A alma é o espelho de si mesma, reflete a imagem de si própria. É o segundo elemento que nós jamais deveremos esquecer ao nos tornarmos espíritas, de que nós, enquanto criaturas inteligentes, filhas do Criador, somos sempre o reflexo e o espelho de nós mesmos, de quem realmente somos. E para entender isso, os 4 conceitos que são abordados pela ciência espírita. Conceito número 1, a existência do perispírito, do nosso corpo espiritual. Conceito número 2, a existência do fluido universal. Conceito 3, a existência da psicosfera. E conceito 4, a existência de um fenômeno chamado ideoplastia. E vamos explicar cada um deles.
Nós conhecemos pela doutrina espírita, e quem também abraça os estudos na casa espírita compreenderá isso, de que aqui no nosso plano material, nós possuímos, na falta de um termo melhor, nós possuímos 3 tipos de natureza. Ou somos 3 tipos de natureza. Nós somos devidamente espíritos, seres inteligentes da criação. Mas para que possa evoluir nos planos físicos, esse ser inteligente da criação precisa de uma estrutura, de um instrumento que faça com que ele acesse essa realidade física e, através desse instrumento, ele possa promover experiências para o seu próprio crescimento intelecto-moral, que é o nosso corpo físico. Nós, enquanto espíritos, instrumentalizamos o nosso corpo material. Mas é preciso um elo de ligação para que esse ser inteligente, que é energia pura, consiga associar-se à natureza corporal e grosseira. E esse elemento de ligação nós conhecemos como perispírito, corpo espiritual, que foi preconizado nos textos bíblicos como corpo celeste ou incorruptível. O perispírito, o nosso corpo espiritual, é esse elo de ligação entre nós mesmos, espíritos, e os corpos materiais que nós animamos nos planos físicos para a nossa evolução. Trocando em miúdos, um médium vidente, ao ver uma entidade espiritual, ele não vê o espírito em si, o ser inteligente, que não tem uma forma apreciável aos nossos sentidos. Ele vê o perispírito, o corpo espiritual, a vestimenta espiritual daquele ser inteligente. Assim como no plano material, nós precisamos de uma vestimenta, de uma estrutura que nos individualize e nos represente no meio em que estamos. Ao chegar à morte e essa estrutura se desagregar no solo, o que resta para que esse ser inteligente se represente e se individualize no mundo espiritual e seja visto por todos? Uma vestimenta espiritual, um corpo espiritual que assume a mesma aparência da última encarnação. Então é por isso que o médium vê o corpo espiritual daquela entidade e não a entidade em si. A própria espiritualidade disse a Kardec: se quiseres representar o espírito, quiseres dar uma forma, imagine que ele é um foco de luz, uma chama, um clarão, apenas para representação, porque a forma representável é a do perispírito, é a do corpo espiritual. Então aqui no plano físico nós somos um espírito que anima um corpo físico através de um elo de ligação das energias que são emitidas pelo corpo espiritual e por outras estruturas também, mas que resumem no corpo espiritual. Então o que acontece? Conhecemos então a realidade e a existência da natureza do nosso corpo espiritual. Enquanto estamos aqui encarnados, estamos com o nosso corpo espiritual ligado a esse corpo físico. Ao desencarnarmos, a roupa velha volta para o guarda-roupa da existência física, o túmulo, e a roupa nupcial, na linguagem do Cristo, retorna junto com o ser inteligente e prossegue ao longo da eternidade em sucessivas encarnações. Também aprendemos no Espiritismo a existência do fluido universal. Para a doutrina espírita, existe uma energia primitiva e universal, fruto e criação direta de Deus, e que essa energia sofre sucessivas transformações. E essas transformações produzem tudo o que aqui existe no universo, desde os elementos mais grosseiros, com peso, mais ponderáveis, até os elementos mais sutis. Dos elementos visíveis até os mais invisíveis, tudo é fruto da modificação dessa energia primitiva, chamada fluido universal. Tudo que está aqui é fluido universal combinado mediante algumas forças, tendo suas formas
e as suas densidades. Então, o reino mineral é uma transformação do fluido universal. O nosso corpo físico é uma transformação desse fluido. A matéria mental, o pensamento é matéria, muito sutil, que vibra numa frequência muito mais acelerada do que a matéria do nosso corpo físico. Então, até o pensamento é matéria. Portanto, tudo é transformação desse fluido cósmico universal. Conhecemos o sentido da psicosfera. Ora, se o pensamento também é matéria, e se o pensamento também assume a forma de energia, de acordo com a direção em que ele é estabelecido, todos nós criamos ao redor da nossa atmosfera e do ambiente que estamos nos relacionando, uma atmosfera espiritual, um campo de energia que nos envolve e que é fruto de todas as transformações desse pensamento, dos sentimentos que elaboramos. Então, o que pensamos e o que sentimos pode irradiar-se do nosso corpo físico e criar um campo energético ao nosso redor, chamado psicosfera. É a nossa atmosfera psíquica, atmosfera emocional, psicosfera. É o nosso campo de energia, que pode ser identificado por outras criaturas que vibram na mesma frequência que o nosso campo de energia. Ou seja, que pensam da mesma forma ou semelhante, que sentem da mesma forma ou semelhante, ou que têm experiências reencarnatórias semelhantes. E nos atraímos muitas vezes sem nós percebermos. Querem uma prova disso? A gente se encontra muitas vezes com uma pessoa que nunca vimos na face da terra, mas aquela pessoa nos fez tão mal. Como? Se o próprio espírito encobre as suas faculdades pelo corpo físico, como eu identifiquei que aquela criatura não me faz bem? Pela irradiação, pelo campo energético que ela emite, que é invisível aos nossos olhos. Pode ser visível para alguns clarividentes, mas que é perceptível através das sensações. Então, alguém se aproxima de nós e nós nos sentimos mal. Ou alguém se aproxima de nós e nos sentimos bem. É o campo energético, é a psicosfera dessa criatura, que irradia e pela sintonia se conecta com outras psicosferas, porque cada um de nós temos a nossa. Por que é que vocês estão tão atentos assistindo essa palestra? É porque eu creio, é porque eu deduzo que o tema está sendo de interesse. Então estamos nos sintonizando. E o campo energético de vocês está, quer queira ou não, se sintonizando e se afinizando com o meu campo energético, com a minha vontade de falar, de disseminar algo positivo. Estamos em uníssono, uma mesma energia que vibra numa mesma frequência. Por isso estamos nos sentindo tão bem ao estarmos juntos. E a última palavrinha desse campo da ciência espírita é a ideoplastia. O que é um elemento plástico? É um elemento moldável, flexível, que pode ter, mediante alguma força, a sua forma flexibilizada, modificada, alterada. Ou seja, ideoplastia, uma alteração da ideação, da ideia, daquilo que a mente produz. Em outras palavras, o que nós pensamos também tem o seu fator de matéria e pode ser no campo espiritual e no campo energético, pode criar forma, peso, formato, consistência e ser visto por outros espíritos. Nas reuniões mediúnicas, por exemplo, quando um espírito sofredor ele se comunica, muitas vezes
o trabalhador da reunião mediúnica, ele não consegue enxergar o espírito através de um fenômeno de aparição, mas consegue enxergar a cena que o espírito está pensando, como se fosse uma tela mental, uma fotografia do pensamento. O nosso pensamento, então, pode ser fotografado através dessa modificação do fluido universal daquele ambiente. Ele pode ser plasmado, esse é o termo, criar forma, e os espíritos verem aquilo que estamos pensando e se atraem por conta disso. São as 4 palavras que definem a explicação do porquê a alma é sempre o espelho de si mesma. No campo físico, os nossos órgãos podem encobrir os nossos deslizes. Embora a mentira tenha perna curta, ela pode ter uma perninha um pouco mais longa para aquele hábil mentiroso, porque a matéria consegue disfarçar. Mas no mundo espiritual, no campo das forças espirituais, a mentira nem perna tem. Ela já veio amputada, porque os espíritos muitas vezes conseguem até identificar uma mentira antes dela acontecer, pelo campo energético que nós irradiamos. Então, no mundo espiritual, a mentira nem perna tem. Aqui, ela ainda tem perna curta, mas no mundo espiritual, não. Pois a alma reflete, através do seu campo de energia, da sua psicosfera, aquilo que ela produz interiormente. Isso é mais uma das questões que nós jamais deveremos esquecer ao nos tornarmos espíritas. De que nosso pensamento é vida, de que nosso sentimento e as nossas emoções criam energias que são captáveis por todos aqueles que convivem conosco, encarnados ou desencarnados, visíveis ou invisíveis, que estão nos acotovelando sem cessar, ao nosso lado constantemente. Terceira grande reflexão: o que jamais deveremos esquecer ao nos tornarmos espíritas é a convicção da própria transitoriedade da existência. E nós queremos viver aqui na Terra como se tudo aqui fosse eterno. E nós sabemos que tudo aqui na Terra é eterno enquanto dure. É eterno enquanto dure. Fugimos da morte, mas ela não vai deixar de, em certo momento, nos assaltar e nos levar para o outro plano. Fugimos dos problemas, mas esquecemos que a solução dos problemas estão nos próprios problemas, não estão fora deles. Para conseguirmos resolver uma situação, temos que entender a gênese da situação. E na grande maioria das vezes, é dentro da própria situação em que a rota pode ser reordenada e a solução poderá ser alcançada. Mas queremos fugir e transferir responsabilidades para o outro. Fugimos de tudo aqui na Terra para abraçarmos uma zona de conforto. Mas, como tudo aqui na Terra é passageiro, tudo passa a ser cíclico. O fenômeno cíclico é um elemento em que etapas sucedem-se umas às outras, mas renovam-se dentro do próprio contexto. Nascer, viver, morrer e renascer sempre. Tal é a lei. É um dos lemas do Espiritismo. Nós adentramos ao plano físico na condição física de crianças, nos tornamos pré-adolescentes, adultos jovens, chegamos à fase senil, chega a morte como desagregação do nosso corpo físico, adentramos ao mundo espiritual, mas pelas necessidades da evolução retornamos a um novo corpo físico, numa nova encarnação, repetindo o ciclo até que o ponto principal desse ciclo seja equacionado para adentrarmos a realidades mais evoluídas, melhores.
mas vivemos nesse ciclo ainda de reconstruções. A natureza passa por ciclos que se renovam. Isso é científico, isso é biológico. Então, se tudo aqui é um ciclo, tudo aqui no plano físico passa. Tudo é efêmero. Vive no momento em que gera a intensidade do aprendizado. Mas outros aprendizados surgirão. Então, tudo aqui no plano material passa. Os momentos desastrosos, angustiantes e os momentos que nós julgamos como felizes, que são apenas alegres, porque a felicidade é contínua e a alegria é passageira. Estamos alegres hoje e amanhã não. E depois de amanhã voltaremos a ser alegres por uma nova experiência. São ciclos e nós não entendemos isso. Então, ao conhecermos o Espiritismo, a terceira reflexão que nós devemos fazer e que jamais deveremos esquecer é essa transitoriedade e essa impermanência das experiências que nós vivenciamos aqui no plano físico. Mas não. Queremos que as coisas sejam eternas, que as pessoas sejam eternas. Queremos que o nosso ente querido continue ao nosso lado, mesmo que ele já esteja sofrendo de um processo físico muito angustiante e mesmo que ele já tenha quase 100 anos. Mas queremos aqui que ele esteja conosco. Porque é meu, tem que estar aqui comigo. Nós ainda não conseguimos administrar o processo do desapego, porque nós não entendemos que tudo aqui é transitório. Porém, a essência não. A essência sobrevive, porque a essência faz parte da identidade espiritual, faz parte da individualidade do ser. O corpo fica no túmulo, mas os aprendizados, os sentimentos, as experiências, o pensamento ecoa pela eternidade, preserva-se, porque são frutos do espírito e não do corpo. Mas, em âmbito material, o mundo e as experiências são transitórias, são efêmeras. Mas vivemos como se não fossem. E por isso sofremos, porque estamos apenas adiando verdades que estão na nossa cara. Mas queremos o quê? Fingir que elas não acontecem, que elas não existem. Queremos ter a solução perfeita e a fórmula perfeita para trazer ânimo para os outros, quando os outros sofrem as experiências. Mas na hora de dar o nosso testemunho, nos tornamos frágeis. Nos fragilizamos diante de uma experiência que poderá acontecer com todo mundo, porque ninguém é privilegiado na criação. Uma outra reflexão que nós jamais deveremos esquecer ao nos tornarmos espíritas é de que toda ação ela produzirá a sua reação que lhe é correspondente. Então estaremos sempre submetidos a um mecanismo onde nós mesmos construímos e destruímos os grilhões, as prisões, as amarras que são frutos das nossas atitudes. Quando erramos, construímos uma prisão sem grades, uma prisão consciencial. Quando acertamos, nos libertamos dessa prisão. Mas erramos novamente amanhã e o inferno mental volta ao nosso psiquismo. Mas conseguimos aprender e evoluímos. O céu mental retorna. Céu e inferno, esses estados de consciência que se alternam periodicamente dentro da nossa estrutura psíquica, dentro da nossa intimidade. Então temos que compreender de que tudo que nós falarmos, fizermos, sentirmos, desde que gerem repercussão para nós mesmos e para os demais que conosco convivem, esses fatores irão gerar consequências inevitáveis e associadas ao teor da ação que nós provocamos. E quem já estudou o Evangelho segundo o Espiritismo saberá pelo capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, que há 2 tópicos bem interessantes.
que são intitulados Causas Atuais das Aflições e Causas Anteriores das Aflições, que correspondem aos estudos das causas que trazem o sofrimento. E daí verificamos que uma boa parte deles são frutos da nossa imprevidência atual, do nosso desleixo moral na existência atual. Não são frutos kármicos de erros ou penalidades do passado. São as causas atuais. Mas as causas anteriores às aflições são aquelas que muitas vezes nós não conseguimos evitar em um primeiro momento e que aparecem de forma vertiginosa em nossas vidas, a partir de um ente querido, uma doença, um distúrbio que já vem de nascença. Ora, o que aquele espírito, aquele filho de Deus fez, se a gente entender de que toda causa corresponde a um efeito e de que toda causa é anterior ao efeito, para que um fenômeno aconteça, é preciso que uma causa anterior o fundamente, o produza. Então, se nós não conseguimos encontrar a causa numa existência em que o indivíduo já sofre desde o momento de nascença, onde estaria essa causa se ela tem que vir antes? Numa experiência anterior. Nós não compreendemos isso e queremos o quê? Não assumir o ônus das nossas ações, queremos só o bônus, sem fazer por merecer. E o que acontece? Não compreendemos que a dor foi necessária porque nós fomos o estopim e os produtores daquela dor que surgiu no momento certo, porque foi o momento que a dívida começou a ser paga. Então, toda ação produzirá a sua reação que lhe é correspondente, sem mais nem menos, no mesmo teor da ação praticada. Jamais deveremos esquecer isso. Bem como jamais deveremos esquecer também, ao nos tornarmos espíritas, de que nós, através de nossas atitudes, devemos sempre executar a lei de Deus que está na consciência. É um outro ponto fundamental. Tentarmos executar a lei de Deus na consciência. E por que eu frisei na consciência? Porque o nosso compromisso enquanto espíritas não é tentar executar a lei de Deus que está nos textos sagrados. Não é executar a lei de Deus que está no livro dos Espíritos, ou em qualquer um livro da codificação espírita. Não é executar a lei de Deus que está sendo repassada e interpretada pelo Alcorão, pelo livro dos mortos, pelo Bhagavad Gita, pela Cabala, pelo livro dos Mormons, pela Torá. Não. A lei de Deus está na consciência. O que acontece é que essa consciência só passa a ser acessada aos poucos, mediante o ritmo de evolução da criatura. Mas no fundo, no teor da consciência, nós, enquanto espíritos, sabemos o quanto erramos e sabemos o teor das atitudes. Mas esse despertar para esse entendimento torna-se mais sólido e mais viável com o tempo, quando passamos a administrar a nossa evolução de uma forma melhor e passamos a discernir melhor o bem e o mal. De início, agimos por ignorância, achando que estamos agindo devidamente. Mas com o passar do tempo, agimos com conhecimento de causa, e daí a lei de consciência pesa mais ainda, porque a lei de Deus está na consciência. Então, jamais devemos esquecer, enquanto espíritas, que cada ação que nós promovermos será regulamentada ou fiscalizada primeiramente pela própria consciência, porque nela que está a lei de Deus. E ao percebermos que ela foi regulamentada ou fiscalizada pela própria consciência, passamos então a entender as nossas necessidades evolutivas e o que precisamos fazer para mudar a rota. E para finalizarmos, o que jamais deveremos esquecer ao nos tornarmos espíritas tem a ver com uma reflexão equivocada que nós, enquanto espíritas, fazemos do próprio movimento espírita e da própria vida. No espiritismo, não existem líderes e, consequentemente, sucessores. Quando Divaldo Franco desencarnou,
alguém questionou: e agora, o que será da Mansão do Caminho? O que será do movimento espírita baiano? O que será do movimento espírita brasileiro e internacional? Como ele vai continuar? Da forma como ele sempre andou. Sem mais, nem menos. Sem depreciar a figura desses grandes pioneiros, eles deixaram o legado para os continuadores. Eles pavimentaram um caminho com a sua coragem e com os seus esforços, e vale salientar, muitos deles fizeram coisas extraordinárias que muitos de nós aqui nem sequer nessa atual encarnação vamos conseguir fazer. Seja porque não vamos ter condições, ou porque temos, mas não priorizamos o nosso tempo. Então, eles merecem o lugar que lhes é devido. Mas a obra de Deus e dos Espíritos não se assenta na cabeça de um único homem sequer. É uma obra coletiva. A obra vai continuar. Eles deram um exemplo para que os continuadores promovam essa continuidade do trabalho de uma forma magistral, que faça jus aos esforços que eles deixaram. Sabem por quê? Porque nós não temos líderes, a não ser um único líder, aquele que sempre foi. O nosso líder é Jesus. E exatamente isso que jamais deveremos esquecer ao nos tornarmos espíritas, de que o nosso modelo, o nosso guia e a nossa referência é Jesus. E não qualquer uma outra criatura que é falha. O porquê isso? Para fecharmos a linha de raciocínio. O que jamais deveremos esquecer ao nos tornarmos espíritas é de que nossas atitudes devem se conformar com as dele, do Cristo, já que ele é o nosso modelo e o nosso guia. Por isso, valem as reflexões finais. Por que eu posso me dar o direito de me vingar de quem me fez o mal, se ele não fez, já que é nossa referência? Por que eu tenho que me dar o direito de condenar o móvel da atitude alheia, se em certa ocasião, mesmo tendo a meritocracia, ele asseverou: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem? Como eu posso me advogar o direito de agir mediante as minhas próprias mãos, se ele mesmo ensinou em certa ocasião que nós deveríamos desembainhar a espada, porque quem com a espada fere, com a mesma espada será ferido? Como então deveremos nos advogar o direito de condenar, se ele afirmou em certa ocasião: mulher, onde estão aqueles que te condenam? Eu também não te condeno. Vai, mas não voltes a pecar, para que não te ocorra algo pior. Ou seja, na dúvida, o que Jesus faria no meu lugar? Aqueles que defendem conceitos como pena de morte e outras atitudes radicais estão tentando, embora não consigam, passar por cima de Jesus, sem nem sequer ter autoridade para isso. Porque ele não o fez. Os meios de justiça social preconizados pelo Cristo foram outros. Como então nos darmos o direito de achar que estamos com a verdade absoluta dentro da nossa fé, se o nosso modelo, o nosso guia, nunca fundou uma igreja? E os seus ensinos foram nos ambientes naturais, porque o templo era do coração. Então jamais deveremos esquecer, ao nos tornarmos espíritas, de que diante de uma ação devemos sempre perguntar a nós mesmos o que o nosso modelo, o que o nosso guia faria. Porque conformando nossas atitudes com a do Cristo, que é o Cristo de Deus, estaremos conformando nossas atitudes com Deus, cuja sua lei está em nossa consciência. Então estaremos em paz de consciência. E a felicidade espiritual consiste na paz de consciência e na convicção da vida futura. Jamais deveremos esquecer esses e outras grandes lições que surgirão durante o tempo em que estivermos aqui encarnados, abraçando a seara do Espiritismo. Jamais deveremos esquecer qualquer uma dessas propostas.
e sermos sempre unos para com o Pai, utilizando o Cristo, Jesus, o nosso modelo, nossa referência, como o norte para os nossos pensamentos, palavras e atitudes. E que Deus nos ampare em mais essa noite. Gratos estamos pela confiança que foi devida ao nosso trabalho e esperamos que na próxima ocasião possamos estar aqui juntos para mais um trabalho em nome do Cristo, sempre com Kardec, sempre com Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos sim. Vamos para a prece. Jesus, amado mestre, querido amigo, finalizamos mais um roteiro de trabalho. Um roteiro curto, sucinto, mas que nos trará ânimo para enfrentarmos os próximos dias desta semana, das próximas semanas, deste ano, dessa vida encarnada que ainda nos espera. Gratos somos pela influência e pela assistência espiritual que recebemos para a execução dessa oratória, dessa palestra. Esperamos que os bons espíritos tenham encontrado em nossa matéria mental os recursos suficientes para disseminar a mensagem que eles queriam ter passado para cada um dos corações que aqui estão presentes. Que durante esse momento possamos sentir os eflúvios, as energias que são emitidas pelos espíritos, banharem o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, para nos reerguer os ânimos internos. Que possamos sair daqui, voltarmos para os nossos lares, tentando refletir sobre as lições que aqui foram repassadas, mas, acima de tudo, tentando fazer com que elas saiam do papel e possam ser aplicadas, mesmo com os acertos, mesmo com os erros, mas sempre tentando ser aplicadas no nosso dia a dia. E que na próxima ocasião possamos estar aqui juntos novamente, no próximo domingo, com um novo expositor, para a execução de mais um banquete espiritual em nossas vidas. Sê conosco, Jesus, ontem, hoje e para todo sempre, que assim seja. Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, pra cada noite um amanhecer. O amor pode tudo, transforma o mundo. O amor é assim, eterno e profundo. É chama de luz e estrela a brilhar. Jesus é o caminho pra gente amar.